Olá, pessoal, aqui é o professor William. Vamos dar continuidade à nossa série sobre a história da filosofia ocidental. Hoje nós vamos iniciar aí os últimos pensadores lá do período pré-socrático, ou do primeiro período da história da filosofia grega, que é o período cosmológico. E após nós trabalharmos esses pensadores, iremos daí passar para um outro período da filosofia, que é o período antropológico, ou período humanista. Então, estamos hoje, na nossa 21ª aula sobre o Empédocles de Agrigento. Estamos trabalhando agora o capítulo 5, que se chama Os Físicos Pluralistas. Então, aqui a gente vai trabalhar com alguns autores que, de certa forma, não defendem mais apenas uma unidade do mundo, do real, mas defendem uma pluralidade de elementos. Então, o Empédocles é um dos primeiros autores aí que a gente vai trabalhar agora na nossa 21ª aula. Então, Empédocles de Agrigento, teria nascido ali por volta do ano de 494, falecido ali por volta do ano de 430 a.C. também. Ali tem uma imagem, um desenho que foi atribuído a Empédocles, tá bom? Não se sabe se ele foi daquele jeito mesmo, mas é uma imagem aí que foi encontrada, sobre ele, em relação a ele, tá bom? E o que a gente tem que saber aqui do Empédocles? O Empédocles, ele é um filósofo, assim, bem interessante, porque, como a gente viu na aula anterior, nós tratamos de um filósofo chamado Melisso de Samos, que era o defensor das ideias do Parmênides, e o Melisso defendeu as ideias do Parmênides justamente contra dois autores, o Empédocles e o Anaxágoras. Anaxágoras é o autor que nós vamos ver na próxima aula. Então, o Empédocles, de certa forma, ele parte ali da problemática deixada pela escola eleática em relação à imobilidade do ser, a unidade do ser, e ele desenvolve a sua filosofia justamente com base nessas questões, mas nós vamos ver isso com o passar do tempo, com o passar da nossa aula. Então, assim, a investigação naturalista dos filósofos pré-socráticos leva em consideração o ataque dos eleatas. Quem são os eleatas? Os eleatas são aqueles pensadores da escola de Eleia, Parmênides, o Zenão e o Melisso. Esses três autores ali criaram teorias tão poderosas, ideias tão poderosas, que elas não podem ser simplesmente ignoradas. Eles lançaram o problema do ser, da imutabilidade, digamos assim, do ser, do não movimento, não é? Nós vimos ali que para os pensadores da escola de Eleia, o movimento não existe, a mudança não existe, apenas uma ilusão dos sentidos. E, digamos, todas essas formulações ali ajudaram a florescer agora esse momento aí que a gente vai conhecer como um momento pluralista, justamente aí dos físicos pluralistas. Por quê? Porque todos os autores que nós trabalhamos anteriormente, incluindo os pensadores da escola de Eleia, na sua grande maioria, eles eram autores, eles eram filósofos e pensadores monistas. O que é monismo? Monismo é quando você defende que só existe uma substância que forma o mundo, que forma o universo, que forma o cosmos. Por exemplo, Tales de Mileto é uma substância, a água, que forma as coisas. O Anaximandro é o áperon, Anaxímenes é o ar, Heráclito, o fogo, etc. Parmênides, o ser. Então, de certa forma, eles são considerados filósofos monistas porque acreditam que o universo, o cosmos, é formado por apenas um único elemento. Já os filósofos, os pensadores pluralistas, acreditam que o mundo não é formado por apenas um único elemento, mas é formado por vários. E é isso que nós vamos ver. E é justamente essa questão dessa pluralidade que surgiu justamente para tentar resolver o problema deixado ali pelos eleatas, pela questão do ser, pela questão da imutabilidade e imobilidade do real. Essa questão deixada pelos eleatas, de certa forma, foi aquilo que os físicos pluralistas tentaram responder. Será que existe mudança no real? Será que não existe? Será que só existe apenas o ser? E é por isso que surgiu essa filosofia pluralista, justamente para negociar, digamos assim, para tratar daquelas ideias deixadas ali pelos eleatas, tá? Se se quer sustentar o devir, lembrando mais uma vez o que é devir? Devir é mudança. Se se quer sustentar o devir do mundo, é necessário que os elementos que compõem o mundo sejam muitos. Isso nós vimos ali tratando da escola eleática. Vimos que eles mostraram
o seguinte: se você pensa no movimento, é necessário que existam muitos elementos. E por que os filósofos eleatas não acreditam no movimento, defendem que o movimento não existe? Porque para eles só existe uma única coisa, que é o ser. E do ser não há uma passagem para uma outra coisa. Porque fora do ser, o que existe? O não ser. Só que o não ser não é real, portanto, o não ser não existe. Só existe o ser, portanto, não existe mudança, não existe mutabilidade, não existe movimento. Mas, se a gente quer tratar da mudança do real, então a gente tem que pensar numa série de elementos. Por quê? Porque um vai ter que se transformar no outro ali, e aí que vai gerar a mudança, tá? Então, é disso que os físicos pluralistas tratam. O mundo é formado por vários elementos. Por quê? Porque justamente é a partir desses elementos que existe a mudança, existe o devir. Coisa que os eleatos, como nós vimos, não acreditavam, porque para eles também atacavam a multiplicidade. Só existia a unidade, que era o ser. Então, quem foi Empédocles, né? Empédocles foi filho de Méton, que ocupou um cargo importante no governo democrático da cidade. Então, naquela época, a cidade era governada, ali Atenas, se não me engano, já era governada pelo Péricles, e o Méton, pai do Empédocles, ele exerceu um importante papel político ali na cidade, tá bom? Agora, em relação ao Empédocles, a vida dele é bem interessante, porque o que Empédocles foi? Né? Além de filósofo, além de pensador, ele foi médico, ele foi taumaturgo. O que é taumaturgo? Taumaturgo é aquele que faz milagres, opera milagres. O Empédocles era visto também, da mesma forma que Pitágoras, como uma pessoa mística, como uma pessoa, digamos assim, especial, né? Que realizava milagres, operava milagres, etc. Tá? O Empédocles também foi um homem de ciência, não é? Ele, justamente por isso, é considerado um dos físicos pluralistas, porque já trata da questão do universo, da natureza, e ele interviu politicamente na sua cidade, tá bom? Então é isso aí, o Empédocles, né, ele foi médico, ele foi milagreiro, ele foi homem de ciência, filósofo, pensador, e também atuou politicamente na cidade dele, tá bom? Então ele apresenta sua doutrina como forma de dominar a natureza, inclusive de recuperar do Hades a vida dos defuntos. Isso aqui é muito interessante. Então a filosofia, o pensamento dele é uma forma de dominar a natureza. Por quê? Porque justamente a partir da teoria, do conhecimento do mundo, do conhecimento do real, é que você entende como funcionam as forças da natureza. Então é conhecendo que você domina. Que, por exemplo, pense lá na época dos gregos, se dava um raio, se dava um trovão, por exemplo, um relâmpago, né? Eles ficavam totalmente à mercê da mitologia para explicar esses fenômenos. Mas a partir da hora que você tem conhecimento, você domina esse fenômeno, porque você sabe que isso não tem nada a ver com os deuses, mas tem a ver com um fenômeno ali natural. Tá? E daí tem essa questão interessante também, por isso que eu falo que ele é um homem de milagres, né? Para ele, a medicina dele, a ciência dele também poderia recuperar do Hades. O Hades seria o reino do submundo, né? O reino onde ficam a alma dos mortos. Então ele acreditava que poderia também recuperar, digamos assim, a vida das pessoas que já morreram lá do Hades também. Tem tudo isso, é bem interessante. Sua figura de mago, né, para as pessoas que admiravam ele, chamavam ele de mago, milagreiro, etc. Ou de charlatão. As pessoas que odiavam ele acreditavam que ele era um charlatão, que ele era um impostor, que ele era um falsário, digamos assim, né? Se concretizou graças às lendas de sua morte. Então tem duas lendas aí em torno da morte do Empédocles, que é bem interessante também. Uma delas, defendida ali pelos discípulos do Empédocles, de certa forma afirmou que durante um sacrifício ele teria se elevado ao céu, ele teria voado até o céu e teria desaparecido, ninguém teria mais visto ele, né? Bem interessante. E tem uma outra também, né, que é tão fantástica quanto, que essa aí é defendida pelos inimigos dele, pelos rivais, que afirmaram que ele teria se jogado, se atirado no vulcão Etna, no vulcão lá Etna. Parece que isso teria um pouco a ver com a teoria dele dos 4 elementos. Então ele acreditava que a morte era apenas uma desagregação, digamos assim, dos elementos, e ele se jogou no vulcão lá para provar que ele não ia para lugar nenhum, a matéria do corpo dele continuava lá, mesmo após a morte, tá bom? Difícil saber o que é real ou não, mas mesmo assim, são histórias interessantes.
Assim como Parmênides, que eu já havia falado para vocês, ele expôs em versos as suas doutrinas filosóficas. O Parmênides escreve em verso também, o Empédocles também escreve em verso ali o pensamento filosófico dele. A gente vai ler ali alguns poeminhas ali que ele escreveu, tá? Em relação ao Empédocles, parece que dos pré-socráticos, ele foi o que mais sobrou, digamos assim, fragmentos dos seus poemas, das suas obras filosóficas. Parece que tem duas obras ali principais, né, que é sobre a natureza, mas esse nome, pelo que eu saiba, ele não foi dado pelo filósofo, porque parece que foi atribuído sobre a natureza para vários autores ali do período pré-socrático, né, provavelmente eles não atribuíam o nome à obra deles, e a outra obra seria Purificações. Acredito que esse é o nome aí, não sei se é em português brasileiro Purificações, mas acho que em português Portugal é chamado de Purificações, segundo o poema dele. O Sobre a Natureza trata de um aspecto cosmológico, de um aspecto físico da realidade do real, tentando entender como o mundo é formado, como é que funciona a dinâmica do mundo. E já a obra Purificações, daí ele trata de uma perspectiva mais órfica pitagórica, porque ele também defende, assim como Pitágoras, digamos assim, que a alma ela está presa nesse corpo e é necessária uma série de rituais para livrar a alma desse corpo. Mas isso a gente já vai ver ali com o passar da nossa aula. O interessante do Empédocles aqui é que ele traz uma questão bem legal, que ele traz assim, a consciência dos limites do conhecimento humano. Então, ali ele já começa a se colocar, digamos assim, até onde vai o conhecimento do homem e como funciona esse conhecimento, como o homem conhece, como o homem aprende. E parece que ele afirma o seguinte: é necessário que o homem use bem cada um dos seus sentidos e seu intelecto, pois cada um percebe um aspecto da vida, ou um aspecto do real. Então, o Empédocles acredita que as pessoas têm que usar bem cada um dos sentidos dela, porque cada um dos sentidos traz um aspecto do real. Eu tenho que usar bem a minha visão, para eu enxergar o mundo, tenho que usar bem minha audição para escutar as coisas, tenho que usar bem meu olfato, meu tato, meu paladar. Quanto melhor eu uso esses sentidos, melhor eu percebo o mundo, melhor eu percebo a realidade. Veja, isso é bem diferente lá da escola eleática que trabalhamos nas aulas anteriores, porque para os eleatas, os sentidos, não é? O sensível é ilusão e somente a razão pode nos trazer a verdade. Tá? E aqui o Empédocles traz que os sentidos, eles são necessários para a gente captar o que é o mundo na sua totalidade. E o Empédocles também traz a ideia de que não apenas os sentidos, mas o intelecto também tem que ser usado bem para a gente compreender o mundo como funciona. Igual a Parmênides, afirma que o ser não pode nascer nem perecer, e essa é uma problemática que ele traz lá da escola eleática, que é justamente o seguinte: nós vimos que para o Parmênides o ser não pode nascer e nem perecer, ou seja, morrer. Por quê? Porque se o ser nascesse, olha só, se o ser nasce, ele teria que vir de uma outra coisa, é uma outra coisa que gera o ser, mas fora do ser, só existe o não ser, mas o não ser é o nada, o não ser é o vazio, o não ser não existe. Como que algo que é o nada, que não existe, vai gerar algo? Como que surge algo do nada? Então não surge, porque sempre existe o ser. O ser o ser sempre é, o ser não nasce, ele sempre é. E o ser não pode perecer ou morrer. Por quê? Porque se o ser perece, se o ser morre, ele deixa de ser o ser e passa a ser não ser. Mas isso geraria uma mudança, e a única coisa que existe é o ser. Não há como ter o não ser, porque o não ser não existe. Como que o ser vai se transformar em algo que não existe? Não tem como, logicamente não tem como. Então só existe o ser. Engraçado que o Empédocles pega essa problemática e ele também fala, realmente, o ser não pode nascer nem perecer, mas ele usa outros argumentos para tratar dessa questão do nascimento e do perecimento, que é justamente baseado ali na teoria dele dos elementos, das raízes, digamos assim, do todo, que a gente vai ver agora. Então, o Empédocles, ele procura explicar a aparência do nascer e morrer. Então, para o Empédocles, as coisas nascem e morrem como aparência, igual Parmênides, é tudo aparente, mas, na verdade, nada nasce, nada morre, é só aparência.
Então ele procura explicar a aparência do nascer e morrer dos fenômenos a partir da mescla e dissolução dos elementos, e é aqui que entra a teoria do Empédocles, a teoria pluralista do Empédocles. Para o Empédocles existem 4 elementos que formam o real, que formam o mundo, e esses elementos são água, fogo, terra e ar. Esses elementos, a junção, a mescla desses elementos, o que é mescla? Quando você junta, gera alguma coisa, portanto faz alguma coisa nascer. E quando esses elementos se separam, há morte, há dissolução, e daí que há o perecimento ou a morte. Então essa é a ideia. As coisas nascem e morrem aparentemente. Por quê? Porque no fundo, esses 4 elementos, eles são eternos, eles duram infinitamente. E isso é o ser está nesses elementos, mas quando eles se juntam, eles formam uma outra coisa, e quando eles se separam, eles formam uma outra coisa também, e assim se dá o movimento do real. Por Empédocles, o mesclar, quando você junta os elementos, são 4 elementos, você dá nascimento às coisas, tá? Mais uma vez, o Empédocles é um filósofo pluralista, porque ele acredita que o mundo é formado, o cosmos é formado por 4 elementos: fogo, água, terra e ar. Muito diferente dos filósofos anteriores, porque cada um dos filósofos anteriores afirmava que era apenas um único elemento, né? Para Tales, a água, Anaximandro, o ápeiro, Anaxímenes, o ar, Heráclito, o fogo, e etc. Por aí vai. Já o Empédocles traz esses 4 elementos ali para dizer que esses 4 elementos é o que formam as coisas, tá? Interessante também notar que dentro, né, do pensamento filosófico, lá da filosofia hindu, na filosofia da Índia, assim também como na filosofia chinesa e também na filosofia japonesa, existem autores que também afirmam que o mundo é formado por 4 elementos, que é água, terra, fogo e ar, esses mesmos elementos do Empédocles. Essa é uma coisa bem curiosa. Quando eu for trabalhar no meu outro curso da história da filosofia oriental, eu vou trazer esses pensamentos aí desses outros autores, eu vou fazer comparações. Eu não conheço muito ainda sobre a filosofia africana, mas eu não duvido que dentro da filosofia africana também tenham autores que defendam que o mundo é formado por 4 elementos. Mas isso é uma outra história. Então, quando os elementos se juntam, isso significa nascimento. E quando os elementos se separam, isso significa morte. Isso é a morte, pelo menos dentro dessa perspectiva aí do Empédocles. O ser imutável, ou seja, que não muda, não é substância única. Isso aqui é Parmênides. Para Parmênides, o ser imutável é substância única, que é o ser. O ser não muda, e é a única coisa que existe. Então, para Empédocles, não. O ser imutável não é substância única. Se compõe de 4 elementos: fogo, água, terra e ar. O ser é a junção desses 4 elementos. O ser é cada um desses 4 elementos é o ser, e isso explica por que as coisas mudam aparentemente, porque tudo é uma junção desses elementos. Esses 4 elementos, na verdade, eles são chamados por Empédocles de 4 raízes de todas as coisas, representam as 4 raízes de todas as coisas. Se eu não me engano, a palavra elemento foi dada por Platão. Se eu não me engano, parece que foi Platão que afirmou que o fogo, a água, a terra e ar, todas essas coisas seriam elementos. O que é um elemento? É aquilo que não pode ser mais divisível, é aquilo que é o último das coisas. Quando você divide as coisas e chega na última coisa que não pode ser dividida, isso é o elemento. Por que nós temos elementos da tabela periódica? Porque acreditava-se que aqueles elementos, se não me engano são 118, um no Octon, 118 elementos, porque acreditava-se que esses 118 elementos, eles não tinham nada menor que eles, não tinha nada menor, eles terminavam ali. Depois foi descoberto os prótons e os elétrons, e depois foi descoberto os quarks, os bósons, etc. Uma série de coisas, de partículas ali menores, que hoje em dia são os nossos elementos, mas nós sabemos que provavelmente existem coisas menores ainda. Eu acho que nós não chegamos no elemento, e talvez nós nem chegaremos, né? A gente pode partir dessa questão filosófica também. Será que existe um limite para a divisão das coisas? Será que a gente vai chegar em algum momento que você não vai conseguir mais dividir, você chegou no último das coisas? Então essa é uma questão ali que os filósofos gregos já trabalham. Além desses 4 elementos trazidos ali pelo Empédocles, fogo, água, terra e ar, ele traz 2 concepções bem interessantes de forças que unem e separam esses elementos, e isso é bem interessante. Força é uma coisa estudada pela física. O que o Empédocles traz aqui são forças.
mas são forças diferentes daquelas da física, tá? Ó, então, além dos 4 elementos, o real, o cosmo, é animado por 2 forças opostas, que ele chama de amor ou amizade, que é filia. E a outra força é o ódio ou a discórdia, que é neikos. Então, eu vou chamar de amor e ódio. O amor é uma força, o ódio é outra força. E o que essas forças fazem? O amor faz com que os elementos se juntem. Os elementos se juntam ali por causa do amor. E os elementos se separam, se dissolvem por causa do ódio. Filia, amor, amizade, neikos, ódio ou discórdia. Então, são 2 forças ali que animam o universo. Nós podemos parar para pensar hoje, mas que tipo de força existe na natureza? Na física nós sabemos que existem ali 4 forças. Tem a força eletromagnética, força gravitacional, a força eletrofraca, a força eletroforte, etc. E todas essas forças, elas têm uma função, não é? As forças ali eletrofraca, eletroforte, elas juntam fazem a junção ali do núcleo do átomo, fazem os elétrons gravitar ali na eletrosfera, etc. Então, essas forças existem na natureza, mas na época do Empédocles, ele deu esse nome dessas forças aí de amor e ódio. Lembrando que nós estamos no começo da pesquisa científica, e é interessante já o Empédocles trazer a noção de forças ali que movimentam esses objetos ou esses elementos. Então, são 2 forças cósmicas de natureza divina que regulam as fases do ciclo cósmico. Então, para Empédocles, há um ciclo cósmico que é justamente regulado por essas forças. Essas forças têm uma natureza divina. Então, olha só, isso aqui não é uma coisa assim, digamos assim, apreciada pela física. Por quê? Porque a física é uma ciência que estuda os elementos, as forças de maneira objetiva. A física não pode afirmar, por exemplo, que esses elementos, essas forças, têm um caráter divino, porque isso já vai para o campo da teologia. Embora hoje existam muitas pessoas ali que tentam, por exemplo, juntar a física, principalmente a física quântica, a física moderna ali, com questões de religião, mas a ciência, de certa forma, ela tenta ser objetiva, não misturando essa questão do sagrado, do divino, com a pesquisa científica. Mas o Empédocles aqui, ele faz essa junção da física com a teologia. Esses elementos, essas forças, são divinos, são sagrados. Falei de um ciclo cósmico. O que é um ciclo cósmico? Perdão. Ciclo cósmico é um ciclo do universo. O universo, ele possui fases, e essas fases é determinada justamente pelas forças, pelas 2 forças, o amor e o ódio. Então, há uma fase onde o amor impera, e todos os elementos estão perfeitamente unidos e ligados na mais completa harmonia, que é o que Empédocles chama de esfero. Então, para Empédocles, há um momento que o amor impera sobre o ódio. Há somente amor. E o que acontece com o amor? O amor faz a junção dos elementos, mas quando há somente o amor, todos esses elementos se juntam e formam uma única coisa, uma coisa divina, uma coisa sagrada. Existe apenas uma única substância, e essa é uma fase cósmica, né? Um ciclo cósmico, que o Empédocles chama de esfero. Isso aqui lembra bastante lá a esfera do Parmênides também, tá? Do ser único, lá, absoluto. Ok? Então é isso que o Empédocles traz. Tá? Existe uma fase onde o amor impera, e isso gera a ordem, digamos assim, uma harmonia. O ódio, discórdia, rompe a unidade e começa a separar todas as coisas. Então, depois que esse amor impera, né, o ódio começa a ganhar força e vai separando essa unidade, vai rompendo. E justamente nesse rompimento é que são formadas as diversas coisas que existem, porque os elementos ali, eles vão se separando, mas ao mesmo tempo eles estão juntos ali, porque a força do amor ainda une as coisas. Mas, quando o ódio reina totalmente, aí acaba o amor, só existe o ódio, aí nós entramos na esfera do caos. O que é o caos? É quando existe apenas o ódio, ou seja, dissolução, desagregação. Todas as coisas estão separadas, não existe nada ali de harmônico, é tudo caótico. E depois disso, o amor começa novamente a agir, repetindo o ciclo infinitamente. Então, esse é o universo ali do Empédocles. O amor reina,
junta todas as substâncias ali numa única substância. E depois a discórdia, o ódio, vai separando essas coisas até o caos total. Depois o amor começa a imperar e as coisas vão se juntando de novo, conformando. O universo, para ele, é justamente isso. E essas são as fases do universo. Isso que eu estou falando, pessoal, além de física, também, na verdade, é bem relacionada à mística. Se nós pegarmos algumas religiões, aí, principalmente lá o hinduísmo ele trabalha bem com essas concepções, porque o hinduísmo traz a ideia de que esse universo também de certa forma, trabalha com fases, não é? O que seria, digamos assim, esse universo, se não o momento em que o Deus, digamos assim, está lá dormindo e sonhando com esse mundo, com essa realidade, mas a partir do momento que Deus desperta, não é, ele acorda do seu sono, o mundo real é aniquilado, porque só existe Deus. E aí, a partir do momento que Deus dorme novamente, ele começa a sonhar com o mundo e com as coisas que começam a acontecer. Então, veja, o universo é construído, é destruído, construído, destruído. Isso são fases. E é isso que o Empédocles está trazendo aqui, embora não se trate de um sonho, mas ele tenta relacionar isso com a física. Quando eu for trabalhar filosofia oriental, eu vou comentar bem essa questão aí do pensamento hindu, aí tem umas filosofias bem interessantes, bem legais. Amor e ódio não se identificam com o bem e o mal. Parece que Aristóteles teria identificado o amor com o bem e o ódio com o mal, mas na filosofia do Empédocles não tem essa conotação. O ódio, ele também cria. O amor também, de certa forma, destrói. Por quê? Porque o amor, quando ele é total, quando só há união entre as coisas, não tem como existir vida, não tem como existir nada, porque todas as coisas estão juntas, não tem como você ter individualidade, porque só existe uma única coisa. É necessária a força ali do ódio para que as coisas comecem a tomar umas características. Mas quando o ódio reina totalmente, não tem como existir vida também, porque está tudo separado e nada se junta, tá? Então, ali, uma citação do Empédocles, né? Essas duas coisas são iguais e igualmente originárias, e tem cada uma o seu valor e o seu caráter, e predominam alternadamente no volver do tempo. Então, conforme o tempo vai passando, cada uma delas ali vai imperando, e as duas têm o mesmo valor, são necessárias ali, são forças necessárias para o funcionamento do universo. As duas forças e os 4 elementos são as condições do conhecimento humano, e é isso que o Empédocles também traz em relação ao conhecimento. Lembra que eu havia falado para vocês? O Empédocles, ele trabalha com a questão do conhecimento humano, como que o humano, como que o homem conhece. Então, justamente essa teoria física do Empédocles também ajuda ele a explicar, a entender como funciona o conhecimento humano, como que o homem conhece. E o princípio fundamental de tudo isso é o seguinte, tá? O princípio fundamental do conhecimento é que o semelhante conhece o semelhante. Isso aqui foi bem difícil para eu entender no começo, mas depois que eu fui fazendo a leitura ele mais profunda do Empédocles, consegui entender bem a ideia. Então, o Empédocles, ele acredita assim, que as coisas são formadas pelos 4 elementos. Então, por exemplo, eu sou um ser humano e o que me forma? Esses 4 elementos me formam, né? A água, terra, fogo e ar. Eu tenho alguma coisa desses 4 elementos ali dentro de mim, de maneira distribuída. E quando eu olho para um objeto, por que eu estou vendo o objeto? Porque os elementos que existem em mim reconhecem os elementos que existem no objeto. Eu estou olhando, por exemplo, agora tem uma xícara aqui na minha frente, vocês não conseguem ver, né? Acabei de erguer aqui. Eu estou olhando para essa xícara aqui agora, por que eu estou vendo ela? Eu estou vendo ela, por quê? Porque os elementos que existem dentro de mim, que compõem essa xícara, são iguais, e o elemento reconhece o outro elemento. O Empédocles acreditava que existiam, digamos assim, substâncias chamadas eflúvios, que seriam, digamos assim, emanações que saem, digamos assim, do ser humano e partem para o objeto e depois voltam para o homem. É assim que o homem consegue apreender o real. Então, por exemplo, né, isso aqui é até estranho para os dias de hoje. O Empédocles acreditava no seguinte, que eu olho o objeto, então o meu olho, formado por elementos, ele manda eflúvios para essa xícara, e, né, quando há o reconhecimento desses elementos, a xícara me devolve esses eflúvios e eu consigo, de certa forma, enxergar o objeto, tá? A gente sabe hoje que eu enxergo essa xícara por causa dos princípios ali da ótica geométrica, o princípio da propagação retilínea da luz, o princípio da reversibilidade da luz, etc.
mas na época do Empédocles eles não faziam a mínima ideia que era por causa da luz que enxergavam. Tá? Então eu enxergo, eu vejo, eu escuto, porque os elementos que formam o meu corpo digamos assim, se reconhecem nos elementos que formam o real, certo? Tem uma outra citação ali do Empédocles que talvez ajude a entender melhor. Nós conhecemos a terra com a terra, a água com a água, o éter divino com o éter, o fogo destruidor com o fogo, o amor com o amor e o ódio funesto com o ódio. Então, essas forças e esses elementos se reconhecem. Tudo aquilo que me forma e forma as coisas que são iguais e parecidas, eu reconheço. E é a partir daí que se dá o conhecimento. Você só conhece aquilo que é semelhante, quando um elemento conhece o outro. E esse é o princípio do conhecimento pro Empédocles, quando um elemento se reconhece no outro elemento que forma o outro objeto. O conhecimento é um encontro dos elementos internos do homem e externo dos objetos. Então, como eu falei, o homem é composto por elementos, o objeto também. O conhecimento se dá no encontro desses elementos que formam tanto o homem quanto o objeto. Né, agora, falar um pouquinho da questão da outra obra ali do Empédocles, né, Purificações, que é justamente a obra que ele trata de uma visão mais órfico-pitagórica, tratando ali da questão da alma do homem e da salvação do homem. Então, na sua obra Purificações, ele retoma a doutrina órfico-pitagórica. Olha lá o que ele afirma lá no poema dele. Ó, fui, em dada época, menino e menina, arbusto e pássaro, e silencioso peixe do mar. Então, Empédocles também traz essa ideia no segundo poema dele, dessa questão da reencarnação, ou metempsicose, ou a questão da imortalidade da alma. O que ele fala? Em uma época ele foi menino, né? Depois ele morreu, a alma dele reencarnou e ele virou menina, né? Depois a menina morreu, né? A alma dele continuou viva, a alma imortal, obviamente, e virou um arbusto. Depois o arbusto morreu, e daí a alma reencarnou num pássaro. Depois o pássaro morreu, ele virou um peixe, e assim vai. Depois do peixe, talvez ele tenha virado um Empédocles. E hoje vai saber, né, o que ele é. Então essa ideia que ele trazia, a alma é imortal e a reencarnação, só uma maneira de se livrar justamente dessa questão da reencarnação, que é através da purificação. E aí a gente entra de novo naquela doutrina órfico-pitagórica que eu já falei para vocês, que é justamente uma questão de purificação, se purificar para se livrar dessa metempsicose, dessa reencarnação. Isso, mais uma vez, eu já falei também, vou repetir, é muito próximo, é muito parecido lá com as doutrinas hindus, das doutrinas lá da Índia, do hinduísmo e do budismo. O budismo também trata dessa ideia, da questão da reencarnação, principalmente por causa do karma. Mas para você se livrar desse mundo, atingir o nirvana, é justamente através dessa negação desse karma. Você tem que fazer o possível para não gerar karma, para não reencarnar. É a partir do karma que você vai, de certa forma, vai renascer como algum objeto, dependendo do karma ali que você gera. O hinduísmo também tem essa ideia. Tá? Bem parecido ali com a ideia do Empédocles, do Pitágoras e as doutrinas órficas de maneira geral. Ó, outra parte do poema dele. De que honras, de que alturas de felicidade eu caí para errar aqui, sobre a terra, entre os mortais. Então ele também tem aquela ideia lá, órfico-pitagórica, que antes só existia Deus, só existia a divindade, e a alma, por um pecado, por uma culpa, se separou de Deus e foi parar na terra, virou um ser humano, virou um bicho, virou qualquer coisa, e agora o objetivo dessa alma é retornar a Deus, justamente a partir da sua purificação. Tá? Então, na doutrina de Empédocles, física, mística. O que é mística? Mística é a união do homem com Deus. Quando o homem se torna Deus, ou uma maneira do homem sentir Deus no seu íntimo. Tá? Física, mística e teologia. Teologia é o estudo do divino, o estudo do sagrado. Formam um todo no pensamento de Empédocles. Porque muitos autores acreditavam que essa obra do Empédocles, Purificações, ela não tivesse muita relação com, digamos assim, com a doutrina cosmológica do Empédocles, mas na verdade foi visto que elas têm muita relação, tanto a parte mística, a parte teológica, quanto a cosmológica, ali elas têm ligação, não são coisas dissociadas, não são coisas separadas, certo? Então é isso, nossa aula de hoje sobre Empédocles, sobre um físico pluralista, o primeiro físico pluralista que nós estamos vendo é isso, é justamente isso. Então, vou fazer um resumão aqui da nossa aula, só para a gente entender melhor a ideia.
O Empédocles é um dos primeiros físicos pluralistas. Por que pluralista? Porque ele defende que o mundo é formado não por um único elemento, mas por vários elementos ali, 4 elementos, que são a água, a terra, o fogo e o ar. E esses elementos ali, eles são movidos por 2 forças, a força do amor e a força do ódio, filia e neikos. Por que ele tem que criar essa pluralidade? Justamente para tentar superar o problema deixado pela escola eleática, que é o problema da imutabilidade do real. Parmênides, Zenão e Melissos postularam: só existe o ser, nada pode existir além do ser. Eles estão corretos, mas os físicos pluralistas tentam superar, digamos assim, essa unidade do ser. Por quê? Porque eles percebem que, né, a doutrina de Parmênides, ela, de certa forma, entra em contradição com o mundo real, com o mundo que nós estamos vendo. Então, o Empédocles tenta criar uma teoria que está entre ali Parmênides e está entre a forma como nós vemos o mundo, nós enxergamos o mundo e o real. Então, Parmênides cria essa ideia dos 4 elementos, das 2 forças, e essa é uma ideia aí que, de certa forma, vai aparecer algumas outras vezes aí na história da filosofia, principalmente lá no Renascimento, que nós vamos ver em autores que vão recorrer bastante à ideia do fogo, da água, da terra e do ar. Também já comentei, né, ali no começo da aula, que lá na filosofia hindu, na filosofia da Índia, na filosofia chinesa, na filosofia japonesa, também, curiosamente, tem autores que trabalham com essa ideia dos 4 elementos também igual a Empédocles. Mas isso a gente vai deixar para uma outra história da filosofia, que é a história da filosofia oriental, que eu quero trabalhar com vocês, certo? Então é isso. Nossa aula de hoje é isso. Continuamos na nossa próxima aula. Iremos falar de um outro físico pluralista, que é o Anaxágoras. A princípio, Anaxágoras teria sido mestre de Sócrates, mas isso a gente vai comentar na próxima aula. Então, um grande abraço a todos, nos vemos aí no próximo encontro.